Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio. E eu sou o Lucas. Esse é um produto entregue como parte do nosso trabalho de conclusão do curso Superior de Tecnologia e Gestão da Qualidade, da Universidade Federal do Paraná. Esse trabalho foi orientado pelo professor Paulo Eduardo Sobreira Moraes. E nós vamos falar sobre o OEE, que é a sigla em inglês para Overall Equipment Effectiveness, o que, na língua portuguesa, pode ser traduzido como Eficiência Global do Equipamento, ou também conhecida por Performance Global do Equipamento. O recurso educacional que estamos disponibilizando é aberto e usa uma licença Creative Commons. Ele pode ser fornecido livremente, distribuído, remasterizado e utilizado inclusive para fins comerciais. Faz parte do material esse vídeo que você está assistindo, onde falamos sobre o OEE, a sua forma de cálculo, exemplo de utilização, além de outras informações relacionadas a esse importante indicador. Também disponibilizamos uma planilha eletrônica que é visualmente amigável. Você preenche informações necessárias para os cálculos que vamos apresentar e pode observar dentro dos gráficos como analisar o indicador de OEE do seu equipamento. O conteúdo todo pode ser acessado de forma interativa. Nós vamos usar como exemplo uma máquina que faz tampinhas. Que ela faz tampinhas a gente já sabe, mas com que eficiência ela faz essas tampinhas? Bem, se o objetivo é produzir tampinha, quanto mais tampinhas ela fizer, quanto mais tampinhas estiver produzindo, é muito melhor, certo? Claro que sim, mas então eu posso ir aumentando a velocidade da produção o quanto eu quiser, certo? Eu acho que é possível. Então vamos aumentar a velocidade. Olha só, agora começaram a sair tampinhas com defeito. Poxa, então vamos reduzir um pouco essa velocidade de produção para conseguirmos a tampinha sem defeito. Claro, mas veja só, observando os defeitos que apareceram nas tampinhas, acredito que é possível fazer um ajuste na máquina e poderemos aumentar a velocidade novamente e mesmo assim as tampinhas não terão defeito. Mas como é feito esse ajuste? Infelizmente, para fazer esse ajuste é preciso parar a máquina. Mas se a gente parar a máquina, deixaremos de produzir as tampinhas. Então devemos parar a máquina pelo menor tempo possível para poder fazer esse ajuste, correto? Sim, então para a nossa máquina de tampinhas, podemos definir 3 parâmetros que são importantes para a produção. Se a máquina está disponível para produzir por todo o tempo que nós programamos para que ela estivesse produzindo. O segundo parâmetro é se quando ela está produzindo tampinhas na quantidade em que era esperado que ela produzisse. E o terceiro parâmetro é qual o número de tampinhas que estão sendo produzidas sem defeito comparado ao número total de tampinhas que a máquina produz. Na filosofia da manutenção produtiva total, conhecida pela sigla TPM, uma das ferramentas mais importantes é exatamente o cálculo da eficiência global de equipamento. E é calculado pela multiplicação dos valores medidos para os parâmetros que acabamos de exemplificar. Calcular o OEE é de grande importância para as indústrias hoje em dia, principalmente para permitir mensurar quanto o recurso está sendo eficiente. Então, entram no cálculo da OEE a disponibilidade do recurso, o desempenho do recurso e a qualidade do que está sendo produzido. Olá, agora que você conhece o conceito da OE, é preciso pôr em prática. Nesse momento, temos a planilha disponibilizada para vocês. A planilha é facilmente editável, porém recomendamos apenas a edição das células amarelas. Nesse momento, é preciso inserir sua produção, a partir das horas trabalhadas do equipamento, os dias que ele esteve disponível e o total de peças que foram produzidas. Partindo disso, precisamos começar a editar. Pode verificar que se você operou mais horas com a máquina, automaticamente seus números podem alterar. Temos, no caso, 4 horas de produção diárias das 8 horas disponíveis. Então, dos 5 dias que temos 8 horas para trabalho,
temos um total de 120 horas, reduzindo e encontrando apenas 20 horas líquidas trabalhadas do equipamento. Foram produzidas, nesse exemplo, 200 unidades. Porém, conforme o seu equipamento, você pode editá-lo. Na tela ao lado, temos a disponibilidade, a eficiência e qualidade. Nesse momento, você insere características de perca por disponibilidade, características de perca por eficiência e características de perca por qualidade. Como no exemplo, temos quebra, falha, manutenção e setup como características para perca por disponibilidade do nosso equipamento. Na eficiência, temos pequenas paradas ou a queda da velocidade. Esse valor será encontrado dentro das abas, onde você, por característica, identifica as principais percas. Começando o cálculo pela perca por disponibilidade, temos as potenciais perdas por disponibilidade, no caso, manutenção, setup e outros. Fica ao critério do seu método de trabalho inserir características para ele, lá na tela anterior. Na sequência, você insere a descrição dessa perca, a data, hora, minuto e segundo que foi perdido. Esse cálculo é feito automaticamente e pode ser evidenciado conforme o andamento da sua perca. Como no exemplo, temos a perca por manutenção da máquina, onde perdemos 2 horas. E se tivéssemos perdido 1 hora só? Nossa planilha automaticamente regula o indicador da nossa disponibilidade. O que nossa disponibilidade é de 87%, pode chegar a 92% se economizarmos 1 hora na manutenção da máquina. Ou podemos perder mais caso precisamos de 3 horas para fazer a manutenção. O nosso indicador de disponibilidade é medido seguindo o mesmo parâmetro da OAE. Abaixo você consegue identificar como está o andamento da sua OAE. Terminado o valor por perca de disponibilidade, conseguimos encontrar o tempo real da nossa produção. O tempo real disponível no nosso caso foi de 15 horas. Como mostra no exemplo, temos 20 horas disponíveis, tempo de operação líquido, porém, menos as 4,5 horas que perdemos, temos um 77% e gerando 15 horas apenas disponíveis. Partindo para a eficiência, continuamos o cálculo com as 15 horas que foi disponível depois da disponibilidade. Nesse cálculo, reposição da matéria-prima, alinhamento da chapa, acompanhamento de análise da qualidade são fatores de eficiência onde precisamos identificar qualquer parada do nosso equipamento. Assim, damos sequência, podemos editar os horários perdidos e identificar qualquer aumento ou redução do nosso indicador de eficiência. O mesmo vale para a planilha de OAE, que segue em andamento. Dando sequência, temos a perca por qualidade. Na perca por qualidade, temos a perca por refúgio, retrabalho e outros. A informação pode ser inserida diretamente daquela primeira planilha do cálculo OAE. Você insere o número de peças que foram avariadas, o número de peças que foram retrabalhadas. O que essa planilha executa é um cálculo a partir do tempo real disponível. Como resultado da eficiência, o cálculo foi de 11 horas disponíveis da produção teórica. Portanto, precisamos, a partir da produção teórica, identificar o percentual que representa os 30 itens avariados. Nesse caso, temos um 15%, que representa 1,72%. Portanto, temos 85% de qualidade na nossa produção. Como resultado, após inserir fatores de disponibilidade, eficiência e qualidade que podem causar a perca da produção do seu equipamento, identificamos o valor real da nossa OAE, conforme determina os valores percentuais para inaceitável, bom, muito bom ou nível mundial.
Esse parâmetro é variável conforme o equipamento. Para isso, entenderemos no próximo vídeo sobre fábrica oculta. Sendo assim, conseguimos identificar o percentual exato da nossa OE. Como mostra no exemplo, se produzíssemos mais peças no mesmo período, nossa OE aumentaria. Portanto, você consegue identificar a partir da quantidade de falhas, como mostra aqui no caso, onde temos a perca por disponibilidade e por eficiência iguais, podemos identificar qual é a maior causa das nossas falhas e assim tratar. Vamos ver agora um exemplo de uso do indicador OE. Vamos supor que eu tenho um equipamento e calculei o meu OE em 60%. A eficiência desse equipamento, baseado no OE, é de 60%. Eu tenho como referência para empresas mundiais um valor de 85% para aquelas que têm a melhor eficiência. Isso significa que eu tenho espaço entre 60% e 85% de 25% para aumentar a minha capacidade produtiva sem precisar fazer nenhum investimento, apenas melhorando a eficiência do meu equipamento. Isso é conhecido como fábrica oculta.